Paz do Senhor, queridos. Bom dia a todos. Que Deus esteja conosco nesse tempo maravilhoso. Já foi um tempo de entrega, nesse momento de louvor, que realmente você possa estar entregando tudo ao Senhor. Entrega o teu coração a Ele nessa manhã. E deixa Deus falar com você, deixa Deus te usar poderosamente. Amém? Hoje está terminando esse período desse tema que nós estamos ministrando esse mês, que é sobre Pentecoste restaurado. E eu quero falar sobre algo que eu deixei para o último domingo, né? Eu quero falar sobre a importância dos dons nos dias atuais que nós estamos vivendo. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre os dons. Mas, em primeiro lugar, eu quero que você abra comigo a tua Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 2. Não é o texto base, mas eu quero ler com você esse texto de 1 Coríntios. Capítulo 2, verso 4 e 5. Diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Coríntios, e ele está ali explicando aos irmãos que a mensagem que ele traz, que a pregação que ele traz, não consiste em sabedoria humana, mas consiste no poder de Deus, na demonstração do poder de Deus. Para quê? Para que a fé das pessoas não seja baseada no homem. A fé das pessoas não seja baseada na sabedoria humana, mas ela seja baseada no poder de Deus. Amém? Por isso precisamos desse poder. Por isso que desde o início desse mês nós estamos falando que nós precisamos ser revestidos de poder. Por isso Jesus disse aos seus apóstolos: esperem, aguardem, fiquem na cidade, até que vocês sejam revestidos com o poder do alto. Então, esse poder é muito importante. E Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios que nós precisamos desse poder, que a mensagem tem que vir carregada do poder de Deus. Não da minha sabedoria, não da minha força, não das minhas palavras, mas que venha do Espírito Santo de Deus, porque isso vai produzir fruto na vida de muitas pessoas. As pessoas não vão se apegar à sabedoria humana, não vão se apegar a homens, mas vão se apegar ao objetivo, que é a graça de Deus, que é o poder de Deus, que é o evangelho verdadeiro de Cristo. Amém? A salvação para toda a humanidade. E aí eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12, que esse realmente é o nosso texto base, que nós vamos estar ministrando. Então, nós vimos que todos esses dias que nós falamos aqui, nós falamos em revestimento, nós falamos que o Espírito Santo quer trazer esse revestimento que vem do alto, né? Do qual ele derramou naquele dia de Pentecostes. Joel já tinha profetizado, o profeta Joel lá, nos profetas menores, ele havia profetizado, né, que esse dia iria chegar.
que o Espírito Santo ia ser derramado nos últimos dias, o Espírito Santo ia ser derramado, que os jovens iam ter visões, que os velhos iam ter sonhos, né, que as pessoas iam profetizar, até os servos e as servas e todos, isso quer dizer, englobando toda a humanidade, todos aqueles que receberam a Cristo, todos aqueles que acreditaram no poder de Deus, eles iam ser cheios do Espírito Santo. Então essa profecia já está lá no Antigo Testamento, que ela começou a ser concretizada ali no dia de Pentecostes, em Atos 2, como nós já lemos aqui, vários domingos, o poder do Espírito Santo vem e se derrama na igreja primitiva ali, sobre os apóstolos, sobre aquelas pessoas que estavam reunidas naquele dia. Mas essa profecia é uma profecia progressiva. Essa é uma profecia que não aconteceu somente ali em Atos 2 e acabou. E só foi para aquele tempo, não, queridos, não foi para aquele tempo somente. Essa profecia ela é progressiva e ela discorre para os dias de hoje. Ela é para mim e ela é para você. Ela é para os meus filhos, ela é para os meus netos. Entende? Enquanto nós estivermos nessa terra, essa profecia ela vai estar sendo cumprida nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo está se derramando. Nós estamos nos últimos dias, sim ou não? O livro de Atos não se encerrou no último capítulo. Aqui foi escrito um último capítulo, mas ele não é o fim. Nós ainda continuamos escrevendo o livro de Atos. Nós estamos aqui. A igreja está aqui. Entende? Então isso continua. Está continuando. E Deus quer operar na minha vida e na sua vida. É para nós. E assim como eles foram revestidos naquele dia de Pentecostes, eles foram revestidos desse poder, e a partir daquele dia o Senhor começa a dar dons a eles, assim também o Senhor quer fazer conosco nos dias de hoje, amém? E o que são dons espirituais? Dons são ferramentas concedidas pelo Espírito Santo aos homens, para quê? Para a edificação da igreja, para a edificação da igreja de Cristo na terra. Por isso que Paulo diz aí no comecinho, olha, vamos ler o primeiro versículo, capítulo 12, versículo 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Entende? Eu não posso ser ignorante com aquilo que Deus está me dando. E dom é presente. Eu estava gravando aula para as crianças ontem, e eu estava dizendo, dom é presente. É uma dádiva. Deus nos deu um presente. E para que serve esse presente? Ele é uma ferramenta que Ele me dá para minha capacitação. Para que eu edifique o corpo. Para que eu edifique as vidas. Para que eu edifique a igreja. Foi para isso que Ele dá. Então eu não posso ser ignorante. É a mesma coisa se eu ganhar, por exemplo, sei lá, o que é bem complicado para mim. Um videogame, que eu não sei mexer nessas coisas. Pego um videogame de última geração e eu vou lá mexer, eu não sei. E aí eu vou ler o manual, então piorou que está tudo escrito em inglês. Aí pronto, aí não dá mesmo. Porque eu não vou entender o que está escrito, eu não sei nem mexer naquilo lá, eu não sei jogar, eu não sei fazer aquilo. Então, eu sou ignorante. Eu ganhei um presente que eu não sei usar. Entende? Então, se eu ganhei aquele presente, eu preciso me aperfeiçoar, é uma coisa que vai me capacitar, é uma coisa que vai me ajudar. Então, eu preciso estudar a respeito, eu preciso entender para que serve aquilo. Não é verdade? Porque senão, eu me lembro muito bem, uma vez eu dei um presente para o meu filho, era um videogame também. Eu dei um presente para o meu filho, ele queria tanto videogame, nós se esforçamos muito para dar aquele videogame que ele queria. E aí ele, naquela ânsia de usar, né? Sem ler, sem nada, naquela ânsia de usar, o que ele fez? Colocou na tomada. E na minha casa é 220, lá era e o videogame era 110. Ele nem esperou a gente falar que precisava de um aparelho transformador, foi lá e pum, queimou. Novinho. Nunca brincou com o videogame, que tanto ele queria, entende?
Então, muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa. Nós não sabemos o que fazer com esse presente. Deus nos deu e a gente nem sabe o que faz. Mas aqui está o manual, viu? Ó, aqui é o manual. Então, em primeiro lugar, eu preciso ler esse manual. Eu preciso entender o que Deus quer de mim. Ele está me dando um presente. E eu preciso saber como é que funciona. Como é que eu uso. De que maneira. Amém? Qual é o propósito dos dons? Eu já falei um pouquinho acima. É para edificação do corpo. Deus nos deu um presente, mas que não é para nós. É para ajudarmos as pessoas. É para ser bênção na vida das pessoas. Amém? É para edificar o corpo, para fazer o corpo crescer, ser fortalecido. Os dons do Espírito Santo são dons espirituais. O nome já está dizendo, dons do Espírito Santo. Então, são dons espirituais. Não é da minha alma. Não é do meu corpo. Porque eu sou espírito, você é espírito, amém? Você é espírito. E nós recebemos esse dom que vem do Espírito. Porque cada um de nós fomos criados para ouvir a voz de Deus. Ele é o nosso Criador. E para manifestar os dons que Ele nos dá. Conhecer os dons do Senhor, querido, ele é muito relevante para os dias de hoje. Nós estamos precisando muito. Para que cada um encontre o seu lugar. Eu estava até explicando para as crianças hoje, na aula, né? E coloquei várias luvas. Uma luva de cozinha, aquelas luvas de pegar panela, de abrir forno, de pegar a forma do fogão, do forno. Que serve para me proteger, não do frio, mas do calor, da quentura, né? Aquela luva serve para me proteger e não vai queimar a minha mão. Aí eu peguei uma outra luva, que é uma outra luva que serve para lavar louça, ou serve para lavar o banheiro, que te protege daqueles produtos, né, forte, do cloro, de cândida, sei lá o quê. Te protege daqueles produtos fortes, né, que muita gente tem alergia, às vezes, na mão, por conta disso. E você usa aquela luva grossa para poder lavar a mão, lavar o banheiro e tudo mais. E peguei uma outra luva, que era uma luva que esquentava no momento do frio, para você colocar aquela luva, para que esquentasse a sua mão. E falei para eles o seguinte, a luva de lavar louça não serve para você ir lá e pegar as coisas do forno, pegar a panela quente, sim ou não? Não serve. Porque se você faz isso, o que vai acontecer? Vai grudar na sua mão, você vai se queimar. Você vai causar um prejuízo tremendo na sua mão, porque aquilo ali é tipo uma borracha, né? E aquilo ali vai queimar a sua mão. Então, não serve. E também não serve para... A luva de pegar as coisas no forno também não vai servir para lavar louça. E assim, a luva do frio também não serve para lavar louça, porque senão você vai se molhar todo, não adianta nada, você coloca a sua mão na água e vai se molhar. Então isso quer dizer que cada luva, todas são luvas, certo? Cada uma é uma luva, mas cada uma tem uma função diferente. Assim é o corpo de Cristo. Cada um de nós, somos todos seres humanos, somos todos pessoas, somos todos criaturas do Senhor, mas cada um de nós temos uma função diferente. Amém? Que Deus quer nos usar. Então você foi criado para isso, para manifestar o dom que o Senhor te deu. Talvez você diga, mas eu não sou apóstolo, eu não sou mestre, eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Mas eu quero dizer para você que você é uma pessoa que tem um propósito de Deus nessa terra. Que você tem um lugar e um propósito a serviço do reino. Você não caiu aqui de paraquedas, você não está aqui à toa. Você tem um propósito. Deus quer te usar nesse propósito. Amém? Nesse texto, vamos lá. 1 Coríntios, agora vamos ler. Vamos ler o 4, depois eu vou ler do 9 ao 11, tá bom? 4, 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo.
Tá? Então, há diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 9. A outro, fé, pelo mesmo... Opa, pera um pouquinho. Acho que eu pulei aqui. Desculpa. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar pelo único Espírito. E a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Bom, nesse texto de 1 Coríntios, ele fala de vários dons. Se a gente for ler ele inteiro, ele está falando de vários dons. Então, aqui fala de vários dons ministeriais, que se você ler lá no 5, vai falar diferentes tipos de ministérios. São dons ministeriais, que é apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastores. Esses são dons ministeriais, que são dons dados por Jesus. Quem dá os dons ministeriais é Jesus. Amém? A gente vai ver também que ele dá dons. Se a gente for ler um pouquinho mais para frente, ele dá alguns dons de compromisso, ou dons que foi dado pelo Pai. Que é dom de ensino, dom de contribuição. Esses são dados por Deus. É dons de serviço, é dons de compromisso. Mas eu quero falar de dons. Como nós estamos nesse mês inteiro falando sobre o Espírito Santo, eu quero me atentar aos dons espirituais, aos dons do Espírito, que são chamados dons de poder. Esses dons são dados pelo Espírito. Então, se vocês verem que na diversidade de dons, ela está dividida na Trindade. Então, o Pai dá alguns dons, o Filho, Jesus, dá outros dons, e o Espírito Santo dá outros dons. Entendeu? Por isso que nós precisamos entender tudo isso aqui. Mas eu quero me atentar a falar sobre os dons do Espírito, que são chamados dons de poder. E é esses que nós acabamos de ler aqui. Então, os dons de poder são 9, que são dons que o Espírito Santo nos dá. É palavra de sabedoria, é palavra de conhecimento, é fé, é dom de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são dons do Espírito. A igreja, Jesus, né, o ministério de Jesus e a igreja primitiva, ela foi marcada por muitos milagres, principalmente curas, sim ou não? Jesus fez muitos milagres, Jesus curou muita gente, e a igreja primitiva também. Depois do derramamento do Espírito Santo, quando eles saem, eles já começam a fazer milagres e maravilhas. Então, se Jesus fazia tantos milagres, tantas coisas aconteciam através de Jesus, se a igreja primitiva caminhava no mesmo propósito que Jesus havia ensinado, o que aconteceu nos dias de hoje, irmãos? O que tem acontecido hoje, na atualidade? Por que a manifestação desses dons de poder não tem tanta frequência como tinha antigamente? O que mudou? Falta de fé? Falta, negligência de buscar em oração, de buscar realmente aquilo que o Senhor nos dá? Porque a Bíblia fala aqui que o Espírito dá. Ele diz aqui que o Espírito distribui individualmente como Ele quer. Mas a Bíblia também fala, se você ler um pouquinho para frente, lá em 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo diz, busquem os melhores dons. Então, o Espírito dá, o Espírito capacita no momento que é necessário.
Mas nós também devemos buscar. Então nós precisamos buscar em Deus. E se o Espírito já me deu? Bom, eu vou chegar um pouquinho mais para frente e eu falo sobre isso. Eu não vou falar dos 9 dons de poder. Porque eu vou só dar uma pinceladinha depois no final, mas não vai dar para me adentrar tanto nesses 9 dons, porque são muitos. Mas como eu estou falando da importância dessa atualidade, eu quero falar o que nós precisamos hoje. O que nós precisamos nos dias de hoje, que eu creio que nós necessitamos desses dons o mais urgente possível. Deus quer nos usar. E primeiro que eu quero falar é o dom de fé. Vá comigo lá em Hebreus, no capítulo 11. Capítulo 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bom, essa é a definição bíblica do que é fé, pois mostra assim a total confiança no Senhor, né? Confiança e dependência do Senhor. Então é a certeza daquilo que eu espero, mas eu não estou vendo. Eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que aquilo vai acontecer. Então nós precisamos nos atentar, porque esse capítulo de Hebreus 11, se você for olhar lá em cima, está escrito exemplos de fé. Né? Não sei como está na sua Bíblia, mas na minha está escrito exemplos de fé. E aqui vai falar, explica o que é fé, no primeiro versículo, e depois vai falar de várias pessoas na Bíblia que tiveram fé. E essa aqui é chamada a galeria dos heróis da fé. Aqui estão os heróis da fé. E aí você vai entendendo como cada um aqui atuou em fé em algum determinado momento da sua vida na história. A nossa fé ela é fundamental para as operações divinas entre os homens, para a manifestação do poder de Deus. Se eu não tenho fé, irmãos, não tem como o poder de Deus se manifestar. Entende? E a palavra diz aqui mesmo, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. As coisas de Deus é pela fé. São coisas espirituais, são coisas que não são visíveis. Então eu só posso crer, eu só posso fazer a coisa acontecer se eu acreditar, se eu realmente tiver fé. Porque eu não estou vendo, como é difícil, né? A pessoa acreditar naquilo que ela não está vendo. E eu digo, você não vê, querido, mas as coisas de Deus são tão palpáveis para aqueles que realmente creem. A gente consegue apalpar, a gente consegue sentir, porque a fé, ela move alguma coisa aqui dentro. E quando eu estou falando de fé aqui, é da fé como um dom. Não é da fé que você já tem. Não é daquela fé... A fé que o próprio Deus te deu para que você fosse salvo. Para que você crê que Jesus existe. Para você crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar. Porque até isso é Deus que dá. Sim ou não? É o próprio Deus que nos dá essa fé. Para que nós possamos acreditar nele. Então não é dessa fé que eu estou falando. Não é dessa fé. Eu estou falando de algo maior. Eu estou falando de dom de fé. Entende? E o dom de fé vai além disso tudo. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que ultrapassa a esfera natural da vida. Por que eu estou falando crente? Porque tem que crer. O Espírito Santo só vai me dar um dom de fé se eu creio. Se eu já creio, certo? Então eu tenho que ter fé para crer naquilo que Deus vai me usar para fazer. É uma fé milagrosa para uma situação ou uma oportunidade especial.
Então, nós vamos, por exemplo, um exemplo de Moisés, né? Quando ele tira o povo do Egito, e ele vai lá para o deserto, ele está indo, levando aquele povo, aquela multidão de gente para o deserto, e de repente, com que ele se depara? Com o Mar Vermelho. E ele olha na sua frente um mar, ele olha atrás, vem Faraó e os seus soldados. O que eu faço? Eu choro? Eu esperneio? O povo já estava reclamando. Pronto, ele me tirou de lá para a gente morrer aqui. Ele tirou a gente do Egito para morrer aqui. Ou a gente morre afogado, ou a gente morre à espada. De qualquer maneira, a gente vai morrer. E Moisés começou a ouvir tudo aquilo. E aí eu vou ler. Pode ficar aí, porque eu ainda vou ler esse texto de 1 Coríntios, mas eu quero ler Êxodo com você aqui, rapidinho. Êxodo 14, 13 e 14. Diz assim, ó, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Olha só. Moisés, ele foi movido por uma fé tremenda. Ele cria que havia livramento do Senhor. Ele creu antes de acontecer. E ele está dizendo que não tenham medo, fiquem firmes. Porque o livramento do Senhor virá hoje sobre vocês. Vocês não vão ver mais os egípcios. A partir de hoje, vocês não vão ver mais eles. Porque Deus vai fazer algo. Entende? Ele creu antes de acontecer. E aí o Senhor fala, marche. E aí é outra coisa, né, irmãos? Tem que começar a marchar, e ele bota lá o cajado, a sua vara, e aí o mar se abre. Difícil, né? Eu já ia ficar preocupada até de passar no mar aberto, porque quando eu olhasse água de um lado, água do outro, eu já ia ficar desesperada, né? Mas quando você olha para os soldados lá atrás, então o povo começa a marchar. Mas Moisés teve uma fé tremenda que ele viu as coisas acontecerem antes de acontecer. Ele disse que Deus ia dar o livramento, antes de Deus dar o livramento. Entende? Isso é fé. Vou voltar lá em 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios não, Hebreus. Aí aqui a gente vê vários homens de fé. Diz que pela fé, lá no versículo 7, pela fé Noé, quando foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por seu santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Naquela época não chovia. Como Deus fala, vai lá, Noé, constrói uma arca, porque eu vou enviar chuva. Aí você fala, que coisa louca, eu não vou fazer um negócio desse. Eu não vou pagar mico nesse monte, na frente de um monte de gente, fazendo algo, dizendo que vai acontecer, uma coisa que nunca aconteceu. Mas ele creu e pela fé ele fez. E não foi um barquinho, irmãos, foi uma coisa gigantesca. Entende? Abraão, pela fé, e também a própria Sara. Antes um pouquinho, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia sido
aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Até aqui. Entende? Abraão recebeu uma ordem do Senhor: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus prometeu uma terra prometida. E está falando aqui que Abraão andou por essa terra sem saber que era a terra prometida. Ele andou só sendo direcionado pela voz de Deus, sem saber para onde ele ia. Ele foi direcionado, irmãos, pela fé. Pela fé, ele teve um filho, já em idade avançada, diz a palavra, como se ele já tinha dito para o Senhor: ó, Senhor, eu vou colocar o meu servo como meu filho, como meu herdeiro, porque eu não tenho mais idade, Sara não tem mais idade, e eu vou colocar o meu servo. E Deus falou: não faça isso, eu vou te dar um filho. E ele creu que isso ia acontecer. E por isso esses homens e tantos outros, se você for ler aí todos esses homens tiveram fé maior do tamanho do grão de mostarda. Porque a palavra diz que se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer que aquele monte sai dali e se lança lá. E ele vai se lançar. Então nós precisamos dessa fé inabalável. Nessa fé que move montanhas, nessa fé que move a mão de Deus. O mundo precisa ver a mão de Deus. E você é um instrumento de Deus nessa terra. Amém? Próximo, dom de curar. O que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer enfermidade. Queridos, não somos nós que curamos, é Deus que cura. Deus cura. Ele concede o dom a nós, segundo a sua vontade. Mas quem cura é Deus. Ele concede esse dom no momento certo, segundo a vontade que Ele quer, que Ele tem. No momento apropriado, muitas vezes Deus usa pessoas com esse dom. E lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, Ele se manifesta ao povo como Jeová Rafa. Ele fala para o povo: eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura. Jeová Rafa. Então, o evangelho precisa ser anunciado de uma forma poderosa, com manifestações poderosas, para que aquele que não crê possa vir a crer no poder de Deus. Sabe, às vezes nós falamos muito, nós ministramos muito, mas precisamos de realizar aquilo que Deus está nos dando. Nós precisamos de realmente que o poder de Deus seja manifesto na vida das pessoas. Porque quantas pessoas vieram até Jesus, quantas pessoas creram quando eles viram os milagres acontecerem. Quando eles viram a manifestação, Jesus não estava apenas falando, Jesus estava falando e praticando. Jesus estava falando e trazendo aquilo à prática. Que as pessoas viam, não era somente ouvir, eles viam a manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus. E assim com os apóstolos, eles também viam, quando os apóstolos começam a ministrar, a pregar, a ensinar, eles vêm com a manifestação, porque assim a palavra diz, né, que Pedro, ao entrar ali no templo, até o pastor falou, acho que domingo passado, sobre isso, que ele chega no templo e ele olha lá o homem lá que é aleijado e está pedindo esmola, e ele fala: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Entende? É isso, não é somente uma pregação, somente de palavra, mas é de atitude, é de poder.
Eu não tenho ouro, eu não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho é muito maior que isso. O que eu tenho é muito mais valioso que isso. Levanta, toma tua maca e anda. E aquele homem creu no poder de Deus. A palavra diz que o lenço de Paulo curava as pessoas. Entende? É isso que Deus quer fazer conosco. E esses sinais, abre lá comigo em Marcos. Marcos capítulo 16. Capítulo 16, verso de 15 a 18, diz: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes serão curados. Esses ficarão curados. Então, o Senhor está dizendo para nós, Ele está dizendo aqui, ó, vão e preguem, mas em meu nome, curem. Em meu nome, expulsem os demônios. Em meu nome. Isso é sinal. É sinal daquele que crê. O Senhor está dizendo para nós, precisamos de mais. Não é só falar, nós precisamos demonstrar a manifestação do poder de Deus. Os dons de cura são muito necessários nos dias de hoje. Quando o dom de cura é manifesto, o povo reconhece que Deus tem poder sobre as enfermidades. Deus tem poder sobre as doenças, amém? Ele tem poder, querido. Agora, como que eu vou saber se eu receber esse dom? Como eu sei? De repente você está orando, Senhor, eu queria o dom de cura. Senhor, eu queria tanto que o Senhor me usasse nessa área. Senhor, eu queria o dom de cura. Aí você fala, irmão, você tem o dom de cura? Não, não tenho, não sei. Como que eu sei se eu tenho esse dom? Um dia, aqui na igreja, nós estávamos aqui e teve um tempo de oração, já faz anos atrás. E eu disse para o meu esposo que ele tinha recebido o dom de cura. E ele não acreditava em mim, não. Mas... E eu falei, você recebeu o dom de cura. Você tem o dom de cura. E ele não acreditava, não. Aí, bom, tá bom, né? Então, o que eu fazia? Meus filhos ficavam doentes, ó, amor, vem cá, ora por fulano. Amor, vem cá, ora por ciclano. Ele um dia falou, por que você não ora? Por que você me chama para orar? Eu falo, porque você tem o dom de cura. Então, eu vou chamar quem? Quem tem o dom. E aí, ele orava assim, mas ainda não estava crendo que realmente ele tinha o dom de cura. E aí, eu falei para o Senhor, olha, Senhor, tem que mostrar para ele, né, que realmente ele tem o dom de cura, porque às vezes, irmãos, você vai orar, está com febre, aí vai orar, daqui a pouco a febre passa, aí você, tomou remédio, né, sei lá, ou tomou um banho mais frio, a febre passou, sabe aquelas coisas de incredulidade mesmo? Então, às vezes, a gente precisa de uma coisa mais, né, firme, mais concreta, mais... E aí, um dia ele foi trabalhar, e ele foi trabalhar fora daqui do estado, era no sul, né? Ele foi trabalhar no sul, e chegou lá, ele foi para um hotel lá com o pessoal da empresa, e chegou nesse hotel, a dona do hotel ficou sabendo que eles eram evangélicos, e ele e um outro amigo dele, e pediu para eles orarem por ela naquela noite, porque ela ia fazer uma cirurgia, e ela estava com um tumor no cérebro, e ela ia fazer uma cirurgia. E aí eles foram lá, e eles oraram por ela. E aí ele veio embora. E aí ele me contou que tinha orado por ela. Depois ele voltou, que ela ia fazer uma cirurgia depois de um tempo. E quando ele voltou,
lá para o mesmo lugar que ele vinha, passava umas semanas aqui, depois voltava para o sul de novo. E quando ele voltou lá, a dona do hotel chegou e falou, eles foram perguntar se ela tinha feito a cirurgia e tudo mais. E ela disse que ela não tinha feito a cirurgia. Que ela tinha feito outro exame antes da cirurgia e que o tumor havia sumido. Entende, irmãos? Então precisa de uma coisa mais, né? Firme ali, ó. Para a pessoa acreditar. E quando ele veio me contar, eu falei, agora você acredita que você tem o dom de cura. Que Deus te usou para isso. Aí ele começou a ficar mais firme, acreditando que realmente Deus havia dado esse dom a ele. E assim, quantas mulheres estéreis já apareceu aqui? E ele orou, e essas mulheres hoje são frutíferas, já geraram seus filhos, as suas madres foram abertas. Amém? Então, você precisa de oração, irmão, para engravidar, ó. Meu esposo tem o dom de fertilidade, viu? Que você receba aí na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, querido, é isso. Se eu não sei, eu preciso fazer o quê? Eu preciso orar. Eu preciso ir lá e orar pelo doente. Eu preciso orar pelo enfermo. Para que eu possa entender que Deus me deu esse dom. E não é para me gabar. Não é isso. É porque o Senhor está te dando algo para você edificar vidas. Para você abençoar vidas. Aí você vai falar assim, mas pastora, mas a palavra de Deus diz que para nós temos que impor as mãos sobre enfermos para eles serem curados. Realmente. Aí, mas hoje a gente não pode pôr a mão em ninguém, a gente não pode orar por ninguém colocando as mãos. Mas eu também digo para você que o centurião era um homem de fé. E ele fala para Jesus que o servo dele estava lá longe e ele estava enfermo. E aí Jesus ia até lá, mas ele fala, não, eu creio que o Senhor é um homem de autoridade. E se o Senhor falar, essa enfermidade vai ser repreendida em nome de Jesus e o meu servo vai ser curado lá onde ele está. Amém? É isso que Deus quer fazer conosco. Você não precisa ir lá na casa da pessoa agora e colocar as suas mãos. Deus sabe de todas as coisas. O que nós precisamos é da autoridade do Senhor nas nossas vidas. E nós vamos enviar uma palavra de cura e aquela pessoa vai ser curada em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, querido? Então nós temos esse exemplo com a sua palavra. A palavra tem poder, amém? Então, que você peça ao Senhor, que você clame ao Senhor por esse dom. Quanto nós estamos precisando desse dom nos dias de hoje? Quanta gente enferma, quanta gente doente, precisando desse dom, que esse dom seja manifesto. E quantas pessoas têm esse dom aí guardado dentro da gaveta, em nome de Jesus, irmão. Abre essa gaveta agora, em nome de Jesus, e retira esse dom daí. E começa a ativar esse dom, para que o Senhor use você com poder nesse tempo. Amém? Bom, outro que vou falar é o dom de operação de maravilhas. Esse dom, ele realiza obras extraordinárias além do poder humano. É um dom que altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. É algo assim extraordinário, é algo realmente maravilhoso, né? É operação de maravilhas, é algo realmente maravilhoso. E Jesus, quando esteve nessa terra, no ministério de Jesus, ele nos ensinou tanto, porque Jesus ele realizou tantas maravilhas. A palavra diz lá em Mateus 8, no capítulo 20, do versículo 23 ao 27, quando Jesus está no barco lá com seus discípulos, né? E começa uma tempestade, começa um vendaval, aquele vento forte, aquelas ondas começam a crescer e os discípulos ficam preocupados que aquele barco vai virar, que eles vão morrer, e Jesus lá dormindo.
E aí Jesus fala, quando eles vão lá acordar Jesus, o senhor não está vendo nada disso não? Jesus, a gente já aqui quase morrendo, o senhor dormindo. E aí ele fala, homens de pequena fé. E aí ele vai lá e ele repreende os ventos. E ele repreende o mar. E a palavra diz que eles se aquietaram. E aqueles homens ficaram perplexos. E eles falaram assim, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é esse? É algo sobrenatural. É algo da natureza. É uma coisa que é inexplicável. Mas o Senhor, Ele deixou claro que aqueles homens, se eles tivessem fé, eles podiam também aquietar o mar, aquietar os ventos, sim ou não? Porque a primeira coisa que Jesus fala, homens de pequena fé. Se vocês tivessem fé, vocês tinham repreendido, e isso tinha acontecido com vocês também. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Nós precisamos, vocês viram que tudo engloba fé, né? Todos os dons têm que ter fé, né? Se não tiver fé, a gente não consegue realizar nada. Então, ele está dizendo aqui para nós que nós também podemos. Que nós precisamos desse dom e o Espírito Santo nos dá esse dom. Pedro, quando Jesus veio andando sobre as águas, Jesus estava realizando uma operação maravilhosa ali. Jesus estava trazendo algo extraordinário quando os discípulos ficaram olhando. Meu Deus do céu, ele está andando sobre as águas. Primeiro eles ficam com medo, achando que é um fantasma. E Jesus fala, não tenham medo, sou eu. E Pedro então fala assim, então se é o Senhor, mestre, manda eu ir contigo. Aí Jesus, vem Pedro, pode vir. E Pedro sai com toda pompa, com fé, e sai do barco e anda sobre as águas, mas no momento da ventania, Pedro tem medo e começa a afundar. Ele não teve fé suficiente para ter essa realização. Ele não teve fé suficiente para ir até o fim. E muitas vezes somos assim, irmãos, não temos a fé suficiente. Precisamos acabar, orar. Imagina um monte de gente, um monte de servo de Deus com esse dom, repreendendo esse vírus em nome de Jesus. Imagina. Imagina se realmente nós usássemos os dons do Espírito que Ele nos dá, o que nós poderíamos fazer? Grandes maravilhas. A ressurreição do filho da viúva. Jesus ressuscitou o filho da viúva. Ressuscitou a Lázaro, depois de 4 dias de morto. Ressuscitou a filha de Jairo. Nosso Senhor tem poder sobre a morte. Ele tem todo o poder, porque para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Você já orou para um defunto levantar, irmão? Bem que nos dias de hoje, acho que ele nem quer, ele vai brigar com você se ele levantar e falar, meu filho, estavam tão bem aqui onde eu estava e você me chamou de volta. Né? Porque hoje está melhor que o Senhor, né? Mas isso aconteceu. Se você ler lá em Josué, se eu não me engano, no capítulo 12, lá vai dizer que Josué orou e o sol parou. No momento de luta, no momento de guerra. O sol parou, ele deu ordem e o sol parou para que eles pudessem guerrear, para que eles pudessem lutar, para que eles pudessem batalhar e pudessem vencer. A palavra diz que Elias orou e a chuva parou durante 3 anos. Ele falou, ele deu ordem e ali a chuva cessou. Ele pediu fogo do céu e o fogo desceu. Homens de autoridade. Precisamos desses dons nos dias de hoje, querido. Também precisamos do restante, a palavra do dom de sabedoria. Dom de sabedoria é aquele dom que Salomão teve.
Quando vem aquelas duas mães lá para ele lá e falar, não, é meu filho, é meu filho. Ah, ela catou, o filho dela morreu e esse é meu filho. E as duas começam a brigar. E aí Salomão pega a criança e fala, vamos cortar o meio, metade para cada uma. A mãe que não era verdadeira falou, então pode cortar. A mãe que era verdadeira, o que ela falou? Não, entrega para ela. Não vai fazer isso com meu filho. Prefiro que fique vivo com outra pessoa do que morto. E o que eu vou fazer com a metade do meu filho? Sabedoria. Precisamos de sabedoria nesse tempo. Precisamos de palavras de conhecimento. E o conhecimento, dom de conhecimento aqui, não é um dom que a gente aprende. Não é o conhecimento que a gente tem quando a gente estuda, quando a gente lê. Não é nesse conhecimento que está se falando, mas é uma revelação sobrenatural. É revelar os pensamentos do coração. Lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 22, Jesus ali está com os fariseus e ele fala para os fariseus. Né? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? Jesus, ele leu o pensamento. Ele sabia o que estava no coração daqueles homens. Isso é palavra de conhecimento. Entende? É o dom de conhecimento. Ele sabe o que está no coração. Os pensamentos do coração. Precisamos desse dom nesses últimos tempos. Dom de profetizar é a revelação da palavra de Deus. É quando Deus fala conosco. É aquilo que está no coração de Deus que Ele traz para o nosso coração. É aquilo que vem ser revelado de outras vidas. Imagina, as pessoas não creem em Deus, mas às vezes você chega e quando você traz uma revelação da palavra de Deus, quando você traz uma revelação, quando Deus mostra aquela pessoa e que só ela sabe daquilo, e de repente uma pessoa que não conhece ela, vem e começa a dizer, Deus me mostrou isso, e ela fala, meu Deus. Ela não tinha como saber essa particularidade. Ela não tinha como saber o que está no meu coração. Ela não tinha como saber o que está no meu pensamento, nos meus sentimentos. Mas Deus traz a revelação. E você vai lá e profetiza aquilo. A pessoa vai crer. Vai crer num Deus que sabe todas as coisas. Num Deus que sonda os corações. Dom de discernimento de espírito. Vai além de distinguir o bem do mal. Não é isso que a gente sabe. Eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, eu sei o que é o bem, eu sei o que é o mal. Não é isso. O dom de discernimento de espírito vai além. Lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 16, vai mostrar lá Paulo e Silas, quando eles estão passando na rua. E aí vem uma mulher, uma escrava, que diz que ela tinha um espírito de adivinhação. E ela começa a gritar ali, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles trazem o caminho da salvação. E isso, diz a palavra que ela falou isso por muitos dias. Imagina eu e meu esposo andando na rua e as pessoas e gente gritando, olha gente, eles são servos do Deus Altíssimo, viu? Eles estão trazendo o caminho da salvação. Talvez nós, nos nossos dias, nós vamos, nossa, olha Deus usando a pessoa para falar quem somos nós. E sabe o que poderia acontecer? O orgulho dentro do nosso coração. Mas Paulo teve o discernimento de espírito. Paulo sabia que aquilo lá não era o Espírito Santo que estava usando aquela mulher. E aí o que ele diz? Em nome de Jesus Cristo, você seja repreendido e sai dela, em nome de Jesus. Porque Paulo entendeu que aquilo era um espírito de adivinhação. Então, queridos, vai muito além. Porque tem muita gente profetizando em nome de Jesus. Tem muita gente curando em nome de Jesus. Tem muita gente fazendo coisas em nome de Jesus. E não é. É algo que vem das trevas. Porque o diabo não cria nada, mas ele copia tudo. Então, cuidado. Por isso esse dom é tão importante para nós. O dom de discernimento. Para que a gente entenda o que está agindo, que espírito está agindo ali, naquele lugar, naquela vida. Dom de línguas
É a mesma coisa da profecia. Deus traz uma profecia através do dom de línguas. E o dom de interpretação é porque aquela profecia foi dada em línguas. E o dom de interpretação, ele anda junto. Ele caminha junto, porque um fala em línguas e o outro interpreta o que Deus está trazendo ali. Entende? Tudo isso aqui é importante para os nossos dias. Mas eu enfatizei 3 coisas que eu creio que nos últimos dias nós precisamos urgentemente. A igreja precisa se levantar. Ah, pastora, mas a igreja está fechada. A igreja é você, irmão. Se você está fechado, começa a abrir o teu coração. Viu? Abre as portas do teu coração. Porque as portas do teu coração ninguém pode fechar, não. Só você mesmo. Abre as portas do teu coração para que o Senhor quer fazer. Para que o Espírito Santo opere com os dons de poder através da minha vida. Eu preciso ser completamente, diariamente, revestido por Ele. Todos os dias. Não é só lá no dia de Pentecoste, é todos os dias. Eu preciso desse revestimento. Lembra que eu falei da outra vez, da pessoa que vai para a lua, que ela precisa das vestes certas para ir para a lua? Não é porque ela foi para a lua uma vez e ela colocou aquelas roupas de astronauta, que da próxima vez ela não precisa. Não, ela precisa. Todas as vezes que ela vai trabalhar, ela precisa daquela roupa. Então você precisa ser revestido do poder de Deus. Sem poder não há fruto. O objetivo final da dádiva dos dons de poder, a igreja, é que ela testificasse a respeito de Cristo. Por isso que ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha. Querido, de tudo isso que eu falei, o objetivo do dom de poder, a operação dos dons de poder, ela tem como objetivo testemunhar o Evangelho de Jesus. Tudo que estamos falando aqui tem que levar para Jesus. Eu sei que muitos levam para as pessoas. Muitos levam para o pessoal, para o seu próprio ministério, para ter fama, para ter reconhecimento, para ter honra. Mas tudo que nós falamos aqui precisa levar para que nós possamos testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o mais importante de tudo. As pessoas precisam conhecer quem é Jesus. As pessoas precisam conhecer que Jesus fez algo na cruz do Calvário. Precisa reconhecer essa expiação da cruz do Calvário. As pessoas precisam conhecer o que foi conquistado na cruz do Calvário. Que todas elas têm direito. Que Jesus morreu para a salvação de todos. E nós precisamos testemunhar disso. Nós precisamos levar o Evangelho de Jesus Cristo, mas um Evangelho de poder, um Evangelho de operação de milagres, um Evangelho que cura, um Evangelho que liberta, um Evangelho que faz maravilhas, e estes sinais seguirão aos que crerem. Se eu creio, eu preciso fazer. Que você busque os dons do Espírito, que você busque esse poder de Deus. E que você transforme muitas vidas. Eu queria que nesse momento você se colocasse teu coração no Senhor nesse momento. E que nós possamos realmente clamar pelo dom do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos de fé, irmãos. Quando está falando aqui, em Marcos, como nós lemos, está falando que esses sinais seguirão os que crerem. Quando fala de expulsar demônios, a gente está falando de autoridade. Nós precisamos de autoridade, amém? Para expulsar demônios. Falar em novas línguas, fala de poder. Pegar em serpente, fala de ousadia. Eu preciso ter ousadia. Beber veneno mortal significa confiança.
Impor as mãos sobre o enfermo significa fé. Eu preciso disso nessa manhã. Eu preciso de autoridade, eu preciso de poder, eu preciso de fé, eu preciso de ousadia. Para realmente realizar a obra do Senhor. Eu sou um servo do reino de Deus, eu sou um cidadão do reino de Deus, e eu estou aqui com um propósito, e você está aqui com um propósito, e que nós possamos realizar o propósito do Senhor nesse lugar. Se nós formos ler todo o livro de Atos, você vai ver, querido, como que a igreja se manifestava, como que a igreja manifestava nos dons, como que as pessoas se convertiam. E nesses últimos dias, nós precisamos voltar a acreditar que tudo aquilo que Deus fez ali, Deus é o mesmo Deus e Ele quer fazer nos dias de hoje. Ele quer nos usar com poder. Ele quer nos usar para fazer a diferença nessa terra. Não importa se as portas da igreja estão fechadas, mas as portas do meu coração estão abertas. A porta do meu coração tem que estar aberta. O desejo, a vontade de fazer a obra do Senhor tem que estar dentro do meu coração. Eu preciso desejar curar vidas. Eu preciso desejar andar pela fé. Eu preciso desejar fazer milagres, fazer maravilhas. Eu preciso desejar isso, querido. Feche os teus olhos nessa manhã. Coloca o teu coração diante do Senhor. E fala: Senhor, se eu tenho negligenciado essa busca, se eu tenho buscado tantas coisas e tenho me esquecido de buscar do Teu Espírito, Pai, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pela essa negligência, porque eu não quero apagar o Teu Espírito da minha vida. Eu não quero extinguir o Teu Espírito, eu não quero entristecer o Teu Espírito. Mas eu quero caminhar, Senhor, revestidos do Teu poder. Eu quero caminhar, Senhor, para cumprir a Tua vontade nessa terra. Eu não caí nesse lugar de paraquedas. Eu não caí nesse lugar, Senhor amado, sem propósito. A partir do momento, Senhor, que eu recebi o Senhor no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida, o Senhor tem uma missão para mim. E que o Senhor me use. Que o Senhor use os meus irmãos. Que o Senhor venha agora, Senhor, derramando desse poder. Derramando desse poder. Derramando, Senhor, dos dons do Espírito, Senhor, sobre a vida de cada um nessa hora, Pai. Usa, Senhor, os velhos. Usa, Senhor amado, os homens, as mulheres. Usa os jovens, as crianças. Usa, Senhor, com o Teu poder para fazer, Senhor, a Tua obra nesses últimos dias, Senhor. Ah, Deus, que nós possamos receber uma fé inabalável. Uma fé, Senhor, que move montanhas. Uma fé, Senhor, que transcende, Senhor amado, a sabedoria humana. Que nós possamos receber dessa fé hoje, Senhor. Que nós possamos receber o dom de cura, Deus. Para que com a nossa palavra, Senhor, uma palavra de autoridade, uma palavra de ousadia, vidas sejam curadas nos hospitais, nos leitos das suas casas, Senhor. Eu profetizo a cura, Senhor, nessa hora, Pai. Que nós não venhamos esquecer disso, Deus. Que o Senhor nos levantou com um propósito, e esse propósito é para edificar o corpo, é para edificar as vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, Deus. Usa as nossas vidas, Senhor amado, para fazer a Tua obra. Usa as nossas vidas, Senhor, com ousadia, para fazer sinais e maravilhas, operar maravilhas, Senhor. Ressuscitar mortos, Senhor. Ah, Deus, para parar, Senhor, esse vírus,
para falar, Senhor, com autoridade, Senhor, e as coisas virem a acontecer, as coisas da natureza, Senhor, que nós possamos ter ousadia, Senhor, para falar e as coisas acontecerem, assim como Josué, assim como Elias, assim como Jesus. Usa as nossas vidas com poder, usa as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, levanta uma igreja poderosa. Levanta uma igreja, Senhor amado, que caminha, Senhor, na força do teu poder. Uma igreja que não se acostuma, Senhor, com as coisas que estão acontecendo. Uma igreja, Senhor, que não fica parada, Senhor. Uma igreja que não fica orando pelo celular. Uma igreja que não fica apenas postando, Senhor, coisas de cura, mas que realmente envia uma palavra, envia, Senhor amado, na força do teu poder e faz as coisas acontecerem, Senhor. Usa-nos com ousadia. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Pai. Em nome de Jesus, quantas pessoas, Senhor, quantas pessoas estão precisando de nós. Quantas pessoas precisam, Senhor, daquilo que o Senhor nos deu. Nos leva às pessoas certas, nos leva, nos direciona, Senhor. Que da nossa boca saiam palavras que edificam, que da nossa boca saiam palavras assertivas, que da nossa boca saiam orações poderosas, que da nossa boca saiam profecias, que da nossa boca saiam palavras de cura, de milagres, de ressurreição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos declarar. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, declare isso nessa manhã. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Que assim seja na minha vida, na tua vida. As pessoas precisam ver quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. E o Senhor nos chamou como instrumento para nós mostrarmos para as pessoas quão grande é o nosso Deus. Imagina as pessoas dizendo: quem é esse? Quem é essa? Quem é essa? Que até os ventos lhe obedecem. Quem? E você vai dizer: eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo, que pode todas as coisas, que é o Deus do impossível, e que Ele pode, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja na tua vida, querido. Receba o dom do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa nessa manhã. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém. Tem muitas coisas para estudar sobre esse assunto, irmãos. Esse é um tema que eu amo, que eu gosto demais, gosto de falar, gosto de ensinar. E então leia todo esse capítulo, leia o capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 14, que vai falar sobre isso. Romanos também fala sobre isso. Estude, leia. Nós precisamos, não podemos ser ignorantes ao que o Senhor quer fazer conosco, quer fazer nesses últimos dias. Amém? Eu queria que nesse momento nós orássemos e vamos praticar aquilo que nós estamos falando, né?
queria que nós orássemos pelos enfermos. Vamos aproveitar e também orar pelos dizimistas e ofertantes. E você pode, nesse momento, já começar a praticar o dom, né? Começa a profetizar, começa a dizer, mas eu não sou um profeta. Não, você pode não ser profeta, mas você pode profetizar. Porque quando nós falamos a palavra do Senhor, você está profetizando. Você abençoe as vidas que nesse momento precisam, necessitam. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Palavra essa que nos confronta, palavra essa que nos ensina, que nos edifica, que nos levanta, Senhor. E nesse momento, Senhor amado, eu peço a Ti que o Senhor venha nos usar. Usa cada um que está orando nesse momento. Usa, Senhor, com o Teu poder, nessa hora com a Tua autoridade. E, Senhor, nós profetizamos cura, Senhor. Nós profetizamos vida onde há morte. Nós profetizamos cura onde há enfermidade, onde há doença. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos nesse momento todos os nossos queridos, Senhor. Todos os nossos amigos, familiares, Senhor. Os irmãos aqui, Senhor, da igreja. Todos aqueles, Senhor, que nós conhecemos e que nós não conhecemos, mas que os Teus filhos estão colocando os nomes agora diante de Ti. Senhor, nós pedimos a Ti agora, Senhor, que o Senhor venha com a Tua cura. Que o Senhor agora visite essas vidas, Senhor amado. Assim como o Senhor visitou o servo do centurião ali, Senhor. Oh Deus, com o Teu poder, com a Tua palavra. E aquele homem foi curado. Senhor, nós enviamos agora uma palavra de cura aos hospitais. Nós enviamos uma palavra de cura agora, Senhor, aos leitos, aquelas casas, Senhor, que estão em isolamento. Pai, em nome de Jesus. E o Senhor, vem agora colocando a mão sobre os pulmões. Vem agora, Senhor, abrindo os pulmões. Vem agora restaurando os pulmões. Em nome de Jesus. Sopra o fôlego de vida. Sopra agora, Senhor, sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Traga agora a restauração. Traga agora a cura, Senhor amado. Levanta os Teus filhos. Tira dessas UTIs. Tira, Senhor, que eles restaurados, curados, Senhor amado, para a honra e glória do Teu nome. Que eles sejam testemunhas, Senhor amado, do Teu nome, que eles sejam testemunhas, Senhor, do Teu evangelho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a Tua cura, nós declaramos a Tua cura. Repreende, Senhor, esse vírus, repreende, Senhor, esse espírito de enfermidade, Senhor, que tem invadido, Senhor amado, a terra. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos agora, Deus, nós clamamos pelo Teu poder. Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus, Senhor amado, que tem o controle de todas as coisas. O homem talvez perdeu o controle, o homem não está sabendo lidar com tudo isso, mas o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor tem tudo nas Tuas mãos. Tu tens o controle de todas as coisas. Nós clamamos nesse momento, Senhor, visita agora, Senhor, os leitos de UTI, visita agora os leitos dos hospitais, e clamamos agora, vem uma chuva de cura, vem um bálsamo de cura agora, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos. E protege o Seu, Senhor, protege as famílias, protege os nossos filhos, protege os nossos netos, protege os nossos pais, os nossos irmãos, protege, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, vem com Teu poder, Senhor, nessa hora, Pai. Oh Deus, eu clamo que o Senhor visita agora todos aqueles que estão assistindo essa live. Vem com o Teu poder sobre essas vidas. Cuida da sua família, cuida da sua casa, que nenhum mal chegue à sua tenda nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Livra, Senhor, de todo mal, livra de todo espírito de enfermidades, Deus. Senhor, eu Te peço agora, Senhor, sobre todos os dizimistas, sobre todos os ofertantes, Pai, que a Tua abundância venha sobre eles, que o Senhor venha abençoar as suas vidas,
que, Senhor, em nome de Jesus, prospere os seus caminhos, que os seus sonhos, os seus projetos sejam realizados. Cuida daqueles que são autônomos, cuida daqueles, Senhor amado, que tem a sua empresa própria, Senhor, que tem o seu comércio, Pai, que Senhor, vive de vendas, Pai, em nome de Jesus, vem com teus recursos, vem com a tua bênção, Senhor amado. Sabemos que estamos vivendo num tempo difícil, sabemos que muitas vidas estão passando por muitas dificuldades, mas nós clamamos agora pelo teu poder, Senhor amado, que nada venha abalar, Senhor, os teus servos, que nada venha abalar a vida financeira, que nada venha abalar a fé deles, meu Deus, que nada venha abalar a confiança deles em Ti, Pai, e que o Senhor venha prosperando os teus filhos, Senhor, nesse momento tão difícil, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço nessa hora, Pai. Fica conosco, nos dá um domingo abençoado, nos dá uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Amém, amém. Depois dessa live nós vamos ter a aula das crianças, então não deixe de passar para elas. E você, pai e mãe que já ouviu a palavra, ajude eles a entender um pouquinho mais sobre aquilo que foi falado. Amém? Que Deus te abençoe, querido, e te dê uma boa semana.